Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. E hoje nós damos continuidade aos nossos diálogos eleitorais. Nossa convidada de hoje, a Procuradora Federal Alessandra Minadakis. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Alessandra, eu não te conhecia pessoalmente. Hoje está sendo nosso primeiro encontro pessoal e já brigamos muito, né? Muito. Já brigamos demais da conta nas redes sociais, nos grupos de advogados progressistas, né? E interessante, mas as nossas brigas são contundentes, né? Somos realmente adversários, mas sempre dentro de um ambiente democrático, republicano, reconhecendo as diferenças dos poderes, né? Respeitoso, focado no tema. Está faltando essa liberdade de discutir, essa generosidade recíproca nas discussões hoje em dia, políticas? Está. Tem muita intolerância, né? As pessoas veem quem pensa diferente como inimigos, muitos. É lógico, não dá para generalizar, mas é muito comum hoje em dia não se discutir ideias, se discutir as pessoas. E ver aquela pessoa que não pensa como você como seu inimigo. Não é inimigo. Alguém que eu tenho que anular, desfazer da pessoa. Exatamente. Né? Então, as você redes nunca me sociais... chamou de gordo lá na rede social. Você nunca vai ver em lugar nenhum eu falar característica, se a pessoa é gorda, se é careca, se é magra, o que quer que seja. Isso não interessa, porque isso não interessa. Eu discuto ideias, eu discuto e debato ideias e eu acho muito interessante conviver em ambientes que tem pessoas que pensam diferente. Pessoas, você falou pela terceira vez a palavra pessoas. E quem é a pessoa Alessandra Minadakis? Quem é essa menina? Sou goianiense, inclusive, nasci em Goiânia. No centro, né? No centrinho da cidade lá. No auge da ditadura militar, em 1972, governo Médici. E fui criada aqui, morei fora de Goiânia, em Brasília, de 2002 a 2003. Estudei escola particular, uma família de classe média, estudei em escola particular. Fiz faculdade de Direito e um pouco de Economia. Comecei a trabalhar no comércio logo, pouco antes de fazer 17 anos. Aos 20 anos, entrei na Receita Federal como TTN, antigo TTN, Técnico Tesouro Nacional, que hoje é analista da Receita Federal. Em 2002, passei para a Procuradora Federal, fui para Brasília. Fiquei lá em 2002 e 2003, trabalhando na Procuradoria da ANP, da Agência Nacional do Petróleo. Dava aula também em 3 faculdades. Direito Constitucional? Eu sempre fui professora de Direito Constitucional, mas a gente sabe que, principalmente faculdade particular, você dá aula de várias outras matérias também, aquela que está precisando. Então, eu já dei aula de direito financeiro, tributário. O tributário é uma área que eu tinha muita vivência, né, por causa dos meus 10 anos de Receita Federal. Já dei aula de direito civil, de direito agrário, por causa do... Fiz o mestrado de direito agrário, não cheguei a defender a dissertação, porque na época que eu mudei de Goiânia e fazendo concurso, depois eu fiz outro mestrado em que eu sou mestre de Direitos Humanos, né, pelo UFG também. Mas é isso, sempre trabalhando, batalhando. Eu nunca deixei de trabalhar para estudar. Meus concursos foram os estudos assim de madrugada, à custa de café, guaraná em pó, e depois de um tempo mais, às vezes, energético, para poder ficar acordada, para poder estudar. Energético, antigamente, era Coca-Cola com café, você lembra? Nossa, eu já sou viciada em Coca-Cola, viciada em Coca Zero. Então, quando as pessoas perguntam qual que é seu vício, eu falo, acho que meu vício pior é a Coca Zero, que não consigo tirar da minha vida. Gente, não é merchandising. Mas é isso. Eu estou aqui pleiteando um cargo para poder fazer mais. E o que te inspirou a essa participação política? Eu sempre fui muito interessada por política. Eu sempre vi a política com bons olhos, vamos dizer assim. A oportunidade de pessoas com boas ideias e boas intenções de acessarem cargos para fazer o bem para o povo, que a maioria não é a realidade, mas eu
sempre fui envolvida, vamos dizer assim, com política, desde criança. Com o passar do tempo, eu fui acolhendo pautas diferentes. Eu, como feminista, defensora da igualdade de gênero, da igualdade entre homens e mulheres, existe um preconceito com relação a esse termo feminista, mas o feminismo, ele prega a igualdade, não é o contrário de machismo, não prega a superioridade da mulher, prega a igualdade. Nem a anulação do homem. Nem anulação do homem, de forma alguma. Inclusive, eu acho muito ruim a ideia do feminismo como contra o homem. Nós somos contra o machismo. É contra a sociedade patriarcal, não contra o homem. O homem também é vítima do machismo. O homem, ele é criado como uma pessoa que não pode expressar sentimentos, muitas vezes, não pode chorar, porque o homem não chora. E nós vemos aí, por exemplo, os índices de suicídio, casos muito graves assim de depressão que homens não externalizam. Por quê? Porque eles não podem se mostrar fracos. Isso é um exemplo de como o machismo prejudica também os homens. Você parte para essa opção política e esse exercício político num partido que é de esquerda, que é o PSOL, Sim. né? Partido Socialismo e Liberdade. Hoje nós temos ouvido aí muita discussão, muita desconstrução sobre a questão da esquerda, que o comunismo vai fechar a igreja. Você é cristã, né? Sou. De qual igreja? Eu sou nascida e criada na igreja presbiteriana, participei de tudo, todas as fases, não frequento há um tempo, por causa de divergências, algumas divergências, mas eu sigo muitas vezes assistindo cultos de igrejas mais progressistas, pela internet, tudo, e eu me considero cristã. Eu quero conversar um pouco com você sobre as suas pautas em relação aos direitos das mulheres, a sua pauta feminista. Quero conversar também um pouco sobre essa questão do ambiente religioso. Mas você acha que a igreja evangélica, a igreja católica, mas principalmente a evangélica, ela corre algum risco se por acaso um partido de esquerda vier a ganhar as eleições, ou com o crescimento da esquerda no Brasil e na América Latina? Você acha que isso também poderia influenciar alguma relação com os filhos? De forma alguma. Nós defendemos o Estado laico. O que nós criticamos? Nós criticamos principalmente o uso das religiões na política. O uso das igrejas, da religião, da posição daquelas pessoas que exercem uma postura, um lugar de autoridade dentro de igrejas, que são os pastores, que são as pastoras. Então, isso é que nós rejeitamos, vamos dizer assim, porque prejudica, inclusive, a consciência crítica, a capacidade crítica das pessoas. E sem generalizações, principalmente. Você não crê, então, no fechamento das igrejas? De jeito nenhum. Nem na limitação do credo? De jeito nenhum. Nós vivemos aí, os governos do PT, o que nós vimos foram políticas e medidas para poder garantir a coexistência de religiões diferentes, das igrejas. Fecharam alguma igreja durante os governos do PT? Pelo contrário, né? Uma distribuição maciça de rádios e televisões educativas. Exatamente. Um crescimento, quase a estrutura toda da rede religiosa veio desse período. Não, a esquerda começou com o Fernando Henrique, que era também de vertente socialista, né? Inicialmente, o raciocínio dele, depois totalmente neoliberal. E depois junto com a Dilma e Lula. Deixa eu te perguntar, por que o PSOL? Você escolheu o PSOL como seu partido. Por quê? Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade. Acho muito interessante, inclusive, assim, esses termos aparentemente antagônicos, mas que não tem nada de antagônicos. Podemos coexistir, pode coexistir o socialismo com liberdade, com democracia. Vou perguntar isso daqui a pouco para você, mas por que a escolha dele? Eu era fui diretora há muito tempo de uma associação nacional e ia muito para Brasília. E eu admiro muito os parlamentares do PSOL. E eu fui conhecendo as pessoas, admirando o partido, admirando o senso ético,
nós não vemos escândalo de corrupção nenhum envolvido com o partido. E me identifiquei com as ideias. Tanto não que só no quem Congresso, abonou, mas nacionalmente. Exatamente. Né? Quem abonou a minha filiação foi o Ivan Valente. Porque eu preenchi a ficha de filiação em Brasília, dentro do Congresso Nacional, na sala da liderança do pessoal na Câmara. Era um espaço que eu me sentia bem, que eu acreditava naquelas ideias, continuo acreditando. Socialismo e liberdade. Agora sim eu quero ouvir isso. Tem coerência isso aí? Tem, mas você vai tem responder muita daqui a coerência. pouco. Porque agora é o nosso intervalo. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso, hoje novamente com os nossos diálogos eleitorais. A Procuradora Federal conosco hoje, Alessandra Minadakis. Alessandra, você ia explicar um pouco para a gente sobre o PSOL, essa ideia de socialismo e liberdade, que parece um pouco contraditório na discussão moderna que está tendo em WhatsApp, em redes sociais e assim por diante. E aí, como é que funciona essa ideia de socialismo e liberdade? Exato, eu ouço muito isso. Críticas, se é socialismo, não pode ter liberdade, porque as pessoas sempre se reportam uma referência, seja referência da União Soviética, de Cuba, ou outro país comunista, entre aspas, né? Porque o comunismo mesmo, ele nunca aconteceu, eu entendo que ele nunca... Ele nunca aconteceu no mundo, mas as pessoas insistem que ele aconteceu no Brasil, né? Pois é. Que nós temos uma invasão comunista, que precisa libertar o Brasil do comunismo. Pois é, eu fico pensando, durante os governos do PT, a liberdade religiosa foi garantida, foram aprovadas leis, criados órgãos que deu transparência ao governo, a democracia foi respeitada. Por que agora que vai ser implantado o comunismo, vamos dizer assim? Eu não compreendo dessa forma. Os críticos falam pior. Fernando Henrique foi comunista, que o Sarney foi comunista, que o Collor de Mello foi comunista. E há um grupo muito radical que fala que os militares da época da Revolução ou da ditadura, de acordo com o cliente, né? Eles também eram comunistas. Que o Brasil era uma nação comunista e que agora é que a direita capitalista, conservadora, está tomando pé. Pois é totalmente sem sentido. E eu fico pensando, na época da ditadura militar, nós tínhamos uma economia muito fechada, né? Para importação, impostos altíssimos, que com o Collor veio, abriu a economia, e depois disso, eu não consigo pensar no momento da nossa história que poderia ser parcialmente confundido com esse comunismo que Não, com que um falam, exercício né? ou uma tentativa. Nós tivemos uma Constituição que atende a uma camada social que estava fora da organização do país, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu me lembro bem, na época, eu estou com 55 anos, então eu vivenciei muito isso. Desde a época da Direta Já, desde a época, o pessoal da equipe aqui da Action, da produtora, tá olhando assim, nossa, como esse cara é velho. Mas das diretas, de todo o processo de redemocratização, eu era adolescente, mas acompanhava de perto. E uma das coisas interessantes é que no Código da Criança e do Adolescente, né, na legislação da criança e do adolescente, tinha lá que não podia matar o menor. E por que é que não pode? Porque matava. Porque se matava.
Então, as agressões à mulher, por que foi necessário uma lei Maria da Penha? Porque se agride mulheres. Por que foi necessário uma lei de idosos? Exatamente. Porque se espanca idosos. Por que é necessário uma lei em relação aos deficientes? Porque não se cuida dos deficientes, né? Por que é que a lei do racismo? Porque havia uma agressão contundente racial. Exatamente. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que essas estruturas que não tinham visibilidade passaram a ter. Sim. Eu sou professora de Direito Constitucional, atualmente eu não dou aula na graduação, só algumas aulas eventuais em pós-graduação. E eu sempre falei isso com relação à nossa Constituição, para os meus alunos. Tem aquela crítica que a Constituição ela é muito grande, ela é extensa, ela meio que engessa, porque ela trata de assuntos que poderiam ser tratados em outras leis, mas se a gente pensar no contexto, é exatamente isso. Nós saímos de um período de ditadura, onde muitos direitos não eram assegurados, e o Constituinte viu a oportunidade de garantir que aqueles direitos seriam respeitados. Por isso que nós temos tantos direitos individuais, coletivos, direitos sociais, a ordem econômica com todas as suas os seus princípios, inclusive a propriedade privada. A propriedade privada, e o a função lucro social da propriedade. Lucro, exatamente. Muita coisa que é criticada, que eu acho interessante, eu costumo dizer que não tem nada mais capitalista do que a reforma agrária, se a gente for pensar. Quando nós falamos em reforma agrária, criticam, isso é coisa de comunista. Todos os países capitalistas passaram um momento da sua história por um processo de reforma agrária. E de distribuição de terras públicas. De terras. Então, todos os países. Então, aquilo é muita falta de informação, infelizmente. E por causa dessa guerra que hoje se tornou a política, se informa muito pouco e tem muito embate e pouca informação. Você quer ver uma coisa? A Inglaterra, ali a Inglaterra em si, não vou nem falar da Grã-Bretanha, ela é o berço do liberalismo, né? Uhum. A Inglaterra é dividida em condados há mais de 10 séculos. Ela é dividida em condados. E cada condado, ele tem as suas subdivisões. Esses parcelamentos que foram feitos há séculos e séculos atrás garantiram o país que está hoje. Exatamente. Quando não haviam mais terras a parcelar, nem na Escócia, nem na Irlanda, o Reino Unido veio para a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte, né, para as colônias. Uhum. E quando o Estado Federal, os Estados Unidos se transformou num Estado Nacional, a primeira coisa que eles fizeram, o que foi? Eles doaram terras, mas com obrigações, né? Com obrigações. Inclusive, uma das obrigações, sabe qual que era? Era obrigado o cidadão a andar armado, carregado, e quando o Estado chamasse para defender as fronteiras e etc., ele tinha que vir. Por isso que nos Estados Unidos, diferente de nós aqui do Brasil, existe uma relação com as armas que nós aqui no Brasil não temos. Apenas esse comentário. Sim. Não, e outros países como a França, a Espanha, não se concebe o que nós vemos aqui no Brasil. Latifúndios muito pouco, ou não cultivados, ou não utilizados, ou muito pouco utilizados. A gente vê... Com monocultura, sendo que poderia... Hoje em dia tem a ideia de explorar várias culturas ao mesmo tempo, com uma produtividade muito maior, fazendo um país muito mais rico. Exatamente. Então, eu fiz uma época, em 99, eu fiz um curso no mês de julho de 99, na época eu fazia o mestrado em agrário aqui na UFG, aí a turma do mestrado foi fazer um curso na Espanha. E nós fizemos um curso de Direito Agrário e Cooperativas, e é muito interessante ver que o que para o brasileiro, para grande parte do brasileiro, comunismo, lá não se concebe nada fora disso. A terra ela existe para que se cumpra a sua função social. Então, essas questões que são constitucionais... de Israel, os kibbutz de Israel,
eles também têm essa visão do compartilhamento, do apoio do Estado, da produção local, e é assim que Israel sobrevive. Exatamente. Então, quando se fala, por exemplo, em democratização do acesso à terra, de democratização do acesso à moradia, a gente está cumprindo a Constituição e está, vamos dizer assim, também gerando não só a questão, favorecendo a justiça social, mas também movimentando a própria economia. Alessandra, você com essa inteligência toda, com esse conhecimento todo, mestre em Direito Agrário, professora de Direito Constitucional, procuradora federal, o que você vai fazer lá no Congresso Federal? Só fazer Para que você vai... Mãe de uma menina maravilhosa. Só fazer uma consignação. Eu não cheguei Eu fiz o mestrado, não defendi minha dissertação, foi quando eu mudei para Brasília, perdi o prazo. Eu sou mestre em Direitos Humanos. Depois voltei para o UFG para o mestrado em Direitos Humanos. Nossa, mas é uma surra. Então eu fiz 615... Então você é mestre em Direitos Humanos e já chegou quase ao ponto do mestrado. Sim, eu fiz 615 horas aula do mestrado, só não defendi minha dissertação. O que você vai fazer no Congresso Nacional? Quando eu dava aula sempre na graduação, meus alunos viviam me falando: professora, você tem que se candidatar, você tem muitas ideias para colocar em prática, é muito interessante o que você fala e tal. E eu colocava assim: jamais, eu nunca vou me filiar a um partido político, porque eu sempre discordo não só qualquer espaço que eu esteja, eu sou muito crítica. Então eu achava que eu não conseguiria conviver dentro de um partido, porque eu ia ser crítica lá dentro e ninguém pensa igual ao outro. Mas chegou num momento que a minha militância me levou a filiar. Mas eu pensava assim: eu vou filiar, mas eu não vou me candidatar, eu vou ajudar de alguma outra forma. Aí eu cheguei, meio que fui convencida a me candidatar em 2018 para deputada federal, e essa ideia floresceu. Eu vejo a possibilidade de fazer muito mais como uma parlamentar do que eu faço pelas pessoas, pelas mulheres, pelas crianças, como eu disse, pela Mãe Terra, a proteção do meio ambiente. Minhas pautas prioritárias, eu vejo que eu conseguiria fazer muito mais como parlamentar do que na minha militância de coletivos, diária, vamos dizer assim. Alessandra, eu estava vendo assim, o levantamento que foi feito sobre suas pautas, né? E entrei no site. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre a Alessandra Abinadax, acompanhe aqui o site dela com todas as propostas para o Congresso Nacional, tá? Alessandra, e uma das coisas interessantes que eu percebi é que você tem quase todos os seus pontos principais voltados à questão da mulher e da mulher-mãe. Quer falar um pouco sobre isso? Quero. Aliás, é um assunto que me apaixona e me envolve muito. A defesa da mulher diante da sociedade, numa sociedade machista como é a nossa, e da igualdade, ela é uma pauta que, para mim, ela é prioritária. E a mulher-mãe, eu me entrei nesse universo, vamos dizer assim, me joguei nesse universo com a minha maternidade. Então, eu fui percebendo, participando, inclusive, de grupos de conversa, participando de coletivos de mães, as dificuldades que as mulheres que são mães, que elas encontram no dia a dia. Inclusive, tem alguns dados, como, por exemplo, a cada filho, a mulher passa uns 3 anos fora do mercado de trabalho. Essa é a média da realidade brasileira. E hoje nós vemos que quase metade das famílias são chefiadas, vamos dizer assim, por mulheres, ou por mães solo, né? Ou por mulheres responsáveis financeiramente pelas famílias. E na nossa sociedade, a mulher já cumpre um papel de cuidadora, aquele papel do cuidado. Geralmente, a mulher é quem é responsável pelo cuidado dentro do núcleo familiar,
seja com relação aos filhos, marido, companheiro, quando há, os idosos da família, as pessoas doentes. Aquela visão de que é. a mulher permanece, né? O filho vai embora, né? Exato, e sempre tem, ela sempre está numa posição de cuidado. Hoje nós vemos mais homens participando mais ativamente da educação, da criação dos filhos, mas é um processo gradativo, né? É um processo que ainda é muito minoritário. Na grande maioria das vezes, a mulher ela tem essa dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Então, é interessante que se pense em políticas públicas voltadas para essas mulheres que são mães, que chegam, que são obrigadas muitas vezes a deixar seus filhos em situações precárias, na casa de vizinhos para poder ir trabalhar, porque não tem creche, porque não tem lugares próprios para aquela criança ficar, porque não tem escola com tempo integral, de tempo integral para aquelas crianças. São mulheres que, nos espaços, elas sofrem dificuldade para amamentar seus filhos. Eu sou uma grande defensora da amamentação. Eu amamentei minha filha por mais de 2 anos. Eu vejo uma falta, uma carência muito grande de incentivo à amamentação. Não como uma obrigatoriedade. Eu acho que a mulher ela tem que ter o direito de decidir e muitas vezes a amamentação, num caso específico, pode significar para aquela mulher uma depressão, uma dificuldade maior, e ela não deve ser cobrada com relação a isso. Ela deve ser informada de todos os benefícios e ter condições de exercer esse direito, que é um direito da criança também, de amamentar. Espaços para amamentação. A amamentação é vista ainda, muitas vezes, o peito da mulher é muito sexualizado, então é visto com maus olhos, vamos dizer assim, se amamentar em público. Então, a mulher que é mãe, ela tem pleitos e ela tem demandas diferentes das demais mulheres. Então, eu tenho como pauta a mulher em geral, mas especificamente essas mulheres mães. Olha, tem algo muito interessante dentro dessa pauta que você traz, que é a discussão sobre a alienação parental. Você pode explicar para o nosso telespectador o que é a alienação parental primeiro? O que é essa lei da alienação parental? A lei da alienação parental, ela trata daquela situação em que ou o pai ou a mãe desconstrói a figura do outro, vamos dizer assim, a mãe desconstrói a figura do pai para a criança, ou o pai desconstrói a figura da mãe para a criança, e como uma síndrome, vamos dizer assim, como é dita, síndrome da alienação parental. Só que essa síndrome, entre aspas, que não é síndrome, a ideia da alienação parental, ela é fruto, inclusive, de um pedófilo que defendia lá nos Estados Unidos, inclusive, que o pai poderia ter relações sexuais com os filhos, com as filhas. Que isso? É uma situação muito absurda. E em vários países que adotaram essa ideia da alienação parental, foram revogando as suas leis. O que acontece no Brasil na prática? Geralmente, a mãe que é considerada alienadora, e várias pesquisas já mostraram que essa situação da mãe alienadora, ela não corresponde à prática, e a lei prevê como solução, como resposta a essa alienação, a inversão da guarda. Tira aquela criança da guarda da mãe e leva para a guarda do pai, que muitas vezes é um pai violento, um pai abusador. E nós temos diversos casos, diversos mesmo casos. Tem coletivos de mulheres mães que tiveram a guarda revertida e estão aí, os filhos, as crianças estão à mercê de um pai que é abusador. Aí, diante dessa situação, qual é a sua proposta de tratamento disso? Só que você não vai dar essa proposta agora, no próximo e no último bloco, ok? De novo,
3, 2, 1. Diante dessa exposição e desse posicionamento, qual é a proposta que você quer apresentar ao Congresso para resolver esse problema? Mas espera um pouquinho, vamos para o nosso intervalo e você permanece conosco. Você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Terceiro e último bloco do nosso programa Controverso, hoje com os diálogos eleitorais, nossa convidada, procuradora federal, candidata a deputada federal, Alessandra Minadax. Alessandra, você estava falando sobre alienação parental, que é exatamente quando um dos cônjuges, marido ou mulher, pai ou mãe, né, começa a desconstruir a imagem do outro perante o filho menor. E que essa lei é baseada num combate a uma possível síndrome que você alega ser inexistente, né? Você alega à ONU, o Conselho Nacional de Saúde aqui no Brasil também, né? Vou dar essa ajuda, né? Que não existe essa síndrome e que ela acaba por privilegiar um pai agressor e que ele pode inverter essa guarda que fica com a mãe da criança menor, passando para esse pai que pode ser um risco para a criança, ok? O que você propõe a esse respeito? Já existe um projeto de lei de revogação da lei da alienação parental. Dentro do parlamento, eu me proponho a continuar uma briga que eu já travei. Você já tem feito contribuições já, no Congresso? Bastante. Com aquela associação que você faz parte e assim por diante? Com coletivos, pessoas que, profissionais, psicólogos, mães que tiveram a guarda do filho tirada, invertida, com base nessa alegação da alienação parental. Tem casos muito tristes, como foi o caso da Joana Marcenal, que foi mais ou menos na época que a lei estava para ser aprovada, mas a juíza, na época, decidiu com base nesse raciocínio e a menina foi morta por maus tratos do pai. Então, inclusive dia 1º agora, eu vou fazer uma live muito interessante, vou participar de uma live sobre a lei da alienação parental. Sério que vão colocar aqui minhas redes sociais, então quem tiver interesse acompanha lá. 1º de setembro. 1º de setembro. E então, porque é o seguinte, a questão da guarda, ela deve ser vista de acordo com o direito e o interesse da criança. Não precisa uma lei que coloque como castigo, vamos dizer assim, para uma possível alienação parental, que geralmente é inexistente, que essa mãe alienadora, que é a maior vítima dessa lei, porque geralmente ela é alegada com relação à mãe, ela não tem razão de ser. Então, para poder se pensar de quem que deve ser a guarda e como deve ser a guarda daquela criança, o interesse visto tem que ser da criança. Alessandra, eu vou te falar algo que eu acho que alguns dos meus telespectadores ou internautas podem estar pensando. Eu sou advogado, já tenho quase 30 anos de advocacia. E durante muitos anos advoguei junto no escritório, fui estagiário da minha irmã, que é da área de família, e tive alguns casos de família. Na sua concepção, então, não existe essa figura, tanto do homem quanto da mulher, que realmente desfaz da cabeça da criança a imagem positiva do seu cônjuge? Não,
Pode existir, mas é não raro. como uma doença, como uma síndrome, é uma Não, situação como mais doença eu não rara. acredito. Como doença eu não acredito. Exatamente. Mas que pode existir, Como pode. chateação, como vingança. Muitas Seu pai vezes. não presta, aquele é um vagabundo, nunca te amou. Ou eu sua mãe sofri, também, dos sua dois mãe não vale lados. nada. Dos dois lados isso existe e isso é muito prejudicial para a criança. Eu acho uma situação muito triste quando o casal não consegue, se é que já foi um casal, porque às vezes o pai e a mãe nunca chegaram a formar um casal, não consegue resolver suas questões, seus problemas sem atingir os filhos. Eu vou né? te dizer, eu não tenho a experiência que você tem de psicólogos, coletivos, e é importante a gente entender. Uma coisa é o especialista, uma coisa é a pessoa que tem a vivência, o chamado lugar de fala. E a outra coisa é o meu lugar, que é como advogado, dentro do escritório, né, do gabinete ali, do escritório da gente. Na minha condição, limitada 15 experiências, no muito, nesses 30 anos, porque não é meu foco principal, a lei ajudou bastante, tanto a segurar homens e mulheres em relação à criança. Eu te falo nesse aspecto só, né? Talvez eu não tenha sido exposto o suficiente, talvez o tipo de público que eu atenda seja um público diferente, talvez, mas me parecia um instrumento bacana para chegar pai e falar assim, olha, você não pode falar da mãe dela, do teu filho, da tua filha, e chegar para a mulher e falar, olha, você não pode falar do teu marido, entendeu? Se ele, por acaso, tem uma doença, e eu já afastei muitos homens agressores, que tem direito da visita a assistir. Aquilo é humilhante pra caramba, e tem que ser mesmo. E já afastei uma mulher, a agressora. Ela realmente tem uma descompensação e etc, comprovada, e assim por diante, então ela tem um acompanhamento assistido. E eu não sei, é um assunto muito complexo. Agora, você tem uma vivência mais profunda, mais ampla, né? Eu não vejo necessidade nenhuma da lei. Eu não vejo ponto Há positivo outros nenhum. instrumentos, né? Há outros instrumentos. Quais, por exemplo? Eu acho que ver o interesse da criança através de um criança. aconselhamento psicológico e assistência social. Se um dos genitores, o genitor ou a genitora, está prejudicando aquela criança, seja por violência física, violência psicológica ou por qualquer motivo, nós temos a legislação que garante que a guarda seja do outro genitor. Ou então de alguém da família, privilegia muito a família, se aquelas pessoas não têm condições de criar uma criança. Mas não há necessidade nenhuma de uma lei que, vamos dizer assim, que condene, que puna um dos genitores em detrimento do interesse da criança, que utilize o instrumento essa aplicação de inversão da sistêmica guarda. que você entende que está errado, Exatamente. né? E tem que ser melhor compreendido em relação à criança. O que a criança precisa? Exatamente. Ela precisa que essa guarda seja afastada, invertida? Você falou aqui sobre aleitamento, você falou sobre a questão da discussão sobre alienação parental, você disse sobre a questão das creches, da necessidade, você tocou inclusive sobre políticas públicas, né, que faz transferência de renda. E do âmbito geral, qual é a percepção que você tem da necessidade que uma mulher, eu estou falando porque você defende pautas femininas ou feministas? Eu não sei como eu falo. Eu vejo como feministas porque defendem a igualdade, né? Isso. Existe também um estigma muito grande no termo feminista, mas para mim eu sou feminista porque eu defendo a igualdade entre homens e mulheres. Então, o que o teu olhar feminista, dentro do propósito de igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, né, vai contribuir além dessa questão específica da mãe, da mulher, para a construção do nosso país num momento tão complicado que a gente está passando hoje? O direito das mulheres é a minha pauta principal, principalmente das mulheres. Mas você vai votar mas eu tenho centenas, milhares das minhas pautas, eu dividi em 4 eixos. O do direito das mulheres, a proteção da mãe terra, como eu coloquei, mas seria da natureza, da natureza, contra um modo de produção também capitalista que esgota
e fere e prejudica o meio ambiente, defesa dos povos originários, do direito à demarcação das terras indígenas fica nesse segundo eixo. Um terceiro eixo que diz respeito também à justiça social de um modo geral e as questões, o combate às opressões. O combate às opressões, seja de gênero, seja de sexualidade, seja de raça. São as pautas Então, identitárias são as pautas que dão espaço para diversidade. Exatamente. Né? Porque direito das minorias. Não dá para gente pensar numa democracia que não houve que não responde exatamente. E que geralmente não são minorias. Muitas vezes são pessoas, são categorias minorizadas. Por exemplo, mulheres e negros, mulheres e os pretos. São maioria. São maioria, né? São categorias minorizadas. Mas elas são minorizadas porque elas têm os seus direitos menos valorizados, mais desprezados dentro da maioria. É isso que muitas vezes o telespectador e o internauta, a gente gostaria de compartilhar. Dentro dessa visão das minorias, os pretos são maioria no Brasil, inclusive a gente que é pardo, né, se aliando ao contingente preto, nós realmente temos a parte hegemônica da população brasileira. E as mulheres são maioria também. 52%. Mas a questão é que o acesso ao poder, ao controle econômico, o controle do capital, o controle empresarial, ele é de uma maioria branca. Nós tivemos agora, inclusive, uma entrevista onde trouxemos aqui um dado do IBGE que 75% do controle financeiro dos 28 mil pessoas que participam agora dessa eleição são homens brancos. Sim. Né? São homens brancos, 75% de 50% do patrimônio declarado está na mão de homens brancos, 75%. Sim, eu vi essa pesquisa na Globo News e é muito mais difícil para a mulher ocupar determinados espaços. Eu vejo, por exemplo, na política. Por que nós somos 52% da população e ter menos de 15% de mulheres no Congresso Nacional? Além do acesso ser difícil, o ambiente dentro dos partidos também é um ambiente machista, independente de ser partido de esquerda ou de direita. E a mulher ela tem que enfrentar muito mais dificuldades para acessar aquele espaço. Eu vejo esses dias, eu até estava pensando sobre isso, até postei uma foto nas redes sociais, eu fazendo faxina enquanto eu devia estar fazendo em casa, enquanto eu podia estar fazendo política. Grande parte dos homens que ocupam esses espaços, eles têm uma retaguarda de mulheres que cuidam da criança, dos filhos, que cuidam da administração da casa, para que ele consiga acessar aquele espaço. Para as mulheres é muito mais difícil. E não só na política. Vamos pensar no caso das mulheres empreendedoras, do empreendedorismo feminino. Grande parte das mulheres que empreendem, elas fazem isso não porque elas querem, mas porque elas perderam o emprego. Porque tem que comer. Não tem espaço, porque tem que comer. Cuidar do menino. Porque ela tem que cuidar do filho em casa, não pode sair para poder trabalhar o dia inteiro. E apesar de ter muitas mulheres empreendedoras, inclusive tem pesquisas que mostram aí que as mulheres têm empreendido cada vez mais, né, e tido bons resultados, mas é importante garantir que essa mulher empreendedora ela tenha condições de empreender, tenha benefícios não, mas condições para empreender, mas que aquela mulher que não tem esse desejo tem espaço no mercado de trabalho, tenha lugar para o seu filho ficar para ela ir trabalhar, entendeu? Então, são situações, o acesso da mulher é mais difícil, seja na iniciativa privada, seja em cargos públicos, é difícil. Como cristã, você entende que a fé cristã no Brasil está sob risco? Falo mais, que a fé e a família está sob risco? De forma alguma. O cristão, nós não vemos casos de igrejas cristãs, sejam evangélicas ou católicas, atacadas como nós vemos em casos de evangélicos atacando terreiros
tradições de matriz africana, de Umbanda, Candomblé, Ifá e outros. Essa ideia da cristofobia, eu acho absurda, mas existe sim um preconceito com relação principalmente aos evangélicos. Por quê? Porque grande parte dos evangélicos tem defendido aí uma ideia que, a meu ver, não tem nada de cristã. Uma ideia que, vamos dizer assim, que defende porte de armas, que defende a polícia matando. Bater em vagabundo. Bater em vagabundo, que direitos humanos é para humanos direitos. Você consegue né? imaginar Jesus levantando uma horda Gente, assim? nossa, Vamos lá pegar os absurda. vagabundos e meter tiro e porrada neles. Exatamente, é muito absurdo. Por isso, eu tenho muito hoje... Gandhi, chega mais aqui, vamos pegar os vagabundos ali, encostar os caras e vamos esculachar os caras. Eu me aproximei Traz muito... Madre Teresa também. Existem muitas igrejas progressistas, evangélicas mais progressistas, que têm uma visão totalmente diferente, e dentro das demais igrejas tem visões de todos os tipos. Então, a generalização do evangélico é um preconceito contra os evangélicos. Mas a cristofobia, como tentam falar, como se existisse aí uma agressão que coloca em risco o cristianismo, isso é uma situação absurda. Como também a família. Nós defendemos a família, só que é a família mais ampla do que ela é defendida. A família que tem pai, que tem mãe, que tem filhos, a família heterossexual, a família, ela não deixa de ser protegida e defendida. Agora é defendida também outras formas de família. Nós entendemos que existem outras formas de família. Independente da minha convicção, independente da minha convicção religiosa. Exatamente. E, por exemplo, a minha família é formada por mim, pela minha filha. Minha filha tem um pai, que foi, enquanto estávamos casados, um pai presente, mas que hoje não mora mais na cidade. Nossa família somos nós duas. Existem famílias de casais homoafetivos ou homossexuais, vamos dizer assim. Então, ampliar o conceito de família em nada serve para atacar aquela família tradicional que é defendida. Você está há 6 anos num partido de esquerda. Qual a possibilidade? Sua filha, então, tinha 8 anos, não é isso? Qual a possibilidade dessa aproximação sua com o partido de esquerda influir na sexualidade da sua filha? Nenhuma. Nenhuma. A questão é interessante. Para começar, a questão da orientação... Isso, né? Assim, quando a gente traz para a questão prática... Exatamente. Né? A orientação sexual... ela não é uma escolha. Eu vejo que não é uma escolha. E não adianta. E dentro das igrejas evangélicas, ou das igrejas tradicionais, como a que eu fui criada, nós vemos muito homossexuais que muitas vezes deixam a igreja porque aquela igreja não é um espaço... Fora os homossexuais que não deixam a igreja, e a gente sabe que está ali, convive e respeita. Né? E não... Muitos deixam a igreja porque aquele espaço não vamos dizer assim, favorável para eles. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque a igreja ela deveria agregar. Né? Alessandra, nosso programa acabou. Mas eu tenho que te fazer uma última pergunta, né? Que, na sua concepção, o Brasil vive hoje um retrocesso? Sim. Um retrocesso de quê? Perda de direitos. Nós perdemos muitos direitos trabalhistas, nós perdemos muitos direitos previdenciários. Nós temos, e eu falo dessa perda de direitos desde o Temer, não é só do governo atual. Nós vemos uma falha muito grande na versação dos recursos públicos. Hoje em dia, as políticas para as mulheres, aqui é muito pouco destinado no orçamento e não é realizado. Hoje, nós temos, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que a primeira foi inaugurada pela Dilma, nós temos só 7 hoje no Brasil, sendo que nesse ano, até hoje, não destinaram R$1 de recurso para essas Casas da Mulher Brasileira. O recurso para a saúde diminuiu, para pesquisa, para educação. Então, nós temos sofrido um retrocesso em todos os aspectos. E é isso que nós queremos reverter. Nós temos um potencial enorme, o Brasil tem um potencial muito grande. E nós temos que investir nesse potencial. E como que a gente vai investir? Em educação, em políticas sociais que
tragam uma igualdade de oportunidades, em políticas afirmativas também buscando essa igualdade. Então, o que nós queremos? Nós não queremos um governo ditatorial, nós queremos a democracia, nós queremos um ambiente democrático que garanta direitos às pessoas e que favoreça 99% da população brasileira. Porque, infelizmente, muitas das políticas atuais favorecem a 1% da população. Nós não queremos isenção de impostos, de jet ski e desses suplementos para marombeiros, como nós temos visto ultimamente. Nós queremos que as pessoas consigam comer, tenham emprego, tenham educação, tenham acesso à saúde pública e gratuita. É isso que nós buscamos. Essa é a Alessandra Minadax, procuradora federal, está buscando, está pleiteando, né, uma vaga na Câmara Federal. Prazer falar contigo. Prazer foi meu. E esse é o programa Controverso. Permanece conosco, você está no lugar certo.